nesta manhã de quinta-feira. Gente, notícia boa, o DENOX conseguiu empenhar 56 milhões de reais da emenda parlamentar coletiva impositiva, mesmo sem análise dos termos aditivos e do plano de trabalho enviado pelo governo do estado. Ontem, quarta-feira, recursos esses que serão empregados aí na construção do complexo barragem de Oiticicas. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui nos estúdios o José Procópio de Lucena, ele que é o assessor do movimento dos atingidos e atingidas pela construção da barragem. Procópio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, pelo menos uma notícia boa com relação à barragem de Oiticicas, é isso? Bom dia. O Natal começa a ficar abençoado, graças a Deus, né? Um bom dia muito especial para as comunidades de Barra de Santana, as comunidades do entorno da barragem, né? Do município de Jardim Piranha, de São Fernando de Curutu. Esse povo lutador, né? Que desde 2013 está aí nessa empreitada, nessa caminhada, nessa resistência, nessa luta permanente para que finalmente essa barragem um dia, né, com todo o seu complexo socioambiental e físico, possa ser concluída, né? E nós vimos, Marcos Dantas, você vinha acompanhando, o desgaste, né, de todo um conjunto de forças no movimento sindical, do movimento social, movimento popular, né, envolvendo as comunidades, né, desses municípios que está localizada a barragem, né, mas também técnicos, né, da própria SEMAR, o próprio secretário, né, o juiz Adriano, né, o DENOX, né, e tantos outros órgãos, o Ministério Público Federal, que tem também dado uma contribuição imensa. Então vínhamos todos muito apreensivos, né, se daria tempo, se teria, né, habilidade técnica nesse temporal para resolver essas questões. E depois de muitas idas e voltas, primeiro aquele sacrifício para que o planejamento publicasse e aprovasse, né, a suplementação orçamentária financeira de 239 milhões. Essa foi a primeira grande luta, né? Foi intensa essa luta, né? Houve um empenho grande de todo mundo, né? Do próprio Maírton, né? Do secretário, né? Do Ministério Público, nosso, do movimento, e todos os atores, né? Que estavam envolvidos com essa luta, né? Com todas as forças sociais. Finalmente o Ministério do Planejamento publicou. Quando publicou, criou-se uma alma nova, que nós tínhamos aí então garantida a aprovação da suplementação do aditivo financeiro, com prazo de conclusão da barragem no aditivo até dezembro de 2019. E aí começamos a discutir agora como empenhar esse recurso. Havia um empenho feito pelo DENOX de 44 milhões. Esse empenho foi feito ainda sem aprovação do plano, e até o Ministério da Integração tem uma discussão aí meia torta, dizendo que isso foi irregular, mas isso não interessa. O DENOX fez como órgão interveniente, como órgão federal que está acompanhando a execução da obra. E aí, depois da publicação, né, havia necessidade do governo do DENOX preparar o aditivo, o próprio governo do estado do Rio Grande do Norte fazia o plano de trabalho. Isso por quê? Porque esses 56 milhões que tinha da emenda parlamentar coletiva impositiva, aprovada para o ano passado para esse, né? Esses recursos estavam aí para ser empenhados até no máximo dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro é sexta-feira. Se não fosse, perderia. Perderia os 56 milhões. E aí havia uma discussão técnica, inclusive, de compreensões, se precisaria fazer o plano de trabalho e aprovar o plano de trabalho e o aditivo ou não. O DENOX tinha um entendimento, a partir da sua equipe técnica e da Procuradoria do DENOX, de que precisaria da nota do aditivo, que o DENOX preparou, e do plano de trabalho que o Estado tinha que mandar. E o Estado só mandou ontem. E aí o DENOX, né, uma equipe técnica, a equipe técnica do DENOX, e o Gustavo, que é um cara que está acompanhando e organizando isso, e sempre conosco nas reuniões, que está responsável por essa parte, eles estiveram observando, nós ficamos conversando com o juiz Adriano, que ficou o tempo todo em contato com os órgãos federais, com a SEMAR, fazendo a ponte como juiz mediador entre as partes. A gente, né, questionava de um lado, o Estado dizia uma coisa, o DENOX dizia outra, mas de qualquer forma, esse trabalho de mediação feito pelo juiz foi muito produtivo, porque aí o DENOX, né, teve a lucidez, eu digo uma lucidez muito, muito eficiente, de fazer o empenho, percebendo que haveria risco da equipe técnica do DENOX, juntamente com a Procuradoria, não dá tempo a analisar e tirar as pendências que porventura tem no plano de trabalho e aprovar o próprio aditivo. Então, eles empenharam isso ontem. Isso foi ontem à tarde, nós passamos o dia inteiro, a tarde inteira, eu estava em João Pessoa, né, no evento de João Pessoa, e ficamos o tempo todo tweetando, conversando no WhatsApp com o juiz, com a Secretaria de Estado, com o procurador, com o DENOX, e aí finalmente ontem
né, o DENOX confirmou isso. Então isso foi um alívio imenso. Nós temos os 44 mais os 56 milhões empenhados. Agora tem um prazo aí, ainda até o final daqui, acho que 10, 15 dias, para que o DENOX possa avaliar agora o plano de trabalho e o próprio aditivo. A Procuradoria do DENOX também fazer isso. Se tiver alguma pendência, o Estado ainda tem tempo de tirar sem problemas. Você fala uma emenda de 56 milhões de reais, só que se divulgou ontem, inclusive, que nós temos aí uma média de 100 milhões de reais para ser usados em 2019. Isso porque já tem um recurso em conta já? Não, os 44 estavam empenhados com mais 56. Já estão empenhados os dois. Para ser usados em 2019? Não, eles já podem ser usados agora, porque os 311 milhões que era o orçamento inicial da Barrais, né, foi já todo usado. Foi passada a última parcela, que teve aquela discussão da contrapartida do Estado, que sempre o Estado nunca teve a contrapartida. Agora, a partir de agora, dentro desses 239 milhões, não precisa mais de contrapartida do Estado. Então, esses 100 milhões já é dentro de 239 milhões. E para poder o DENOX empenhar os 56 milhões, né, e mais os 44 que já estavam empenhados, é preciso que o Ministério da Integração aprovasse e publicasse os 239 que tinha sido solicitado para a complementação da obra como um todo, do complexo Barra de Oiticica. Né? Então aí foi possível, depois que o planejamento publicou, né, a aprovação de 239, então agora os 55 foi empenhado ontem, com mais 44 sendo empenhado, dá 100 milhões. Então esse recurso... ainda faltam 139 milhões de reais que devem ser empenhados aqui no próximo ano. Aí para o próximo ano e diante. Aí veja bem uma coisa, a grande luta agora é o Ministério da Integração liberar esses 100 milhões que está empenhado. Primeiro, tem aí algumas querelas técnicas, né, do próprio Ministério da Integração em relação aos 44 milhões que foi empenhado pelo DENOX e ainda tem sido aprovado a dotação orçamentária, né, do aditivo dos 239. Mas isso, tecnicamente, para nós está resolvido. É uma questão que o DENOX tem que resolver lá com o Ministério da Integração. E a luta é que ele libera esse dinheiro ainda agora, esse ano, os 44 milhões. Porque o recurso tinha vindo, né, da última parcela dos 311 milhões, que era 32 milhões, o Estado praticamente já gastou, né, já investiu na obra, já pagou medições, já pagou as empresas, então já está o caixa zerado. E o Estado já prestou conta da 34ª parcela, então já pode pedir, inclusive prestou conta e já solicitou os 44 milhões. Então cabe agora o DENOX, junto com o Ministério da Integração, encontrar os mecanismos financeiros para liberar esses 44 milhões esse ano, né? E se puder ainda os 56, porque o Estado pode prestar conta ainda da 15ª, já pediu os 56. Agora esses 100 milhões de reais, dá para, por exemplo, a gente manter uma obra aí sem atraso nas parcelas por quantos meses, mais ou menos? Olha, pelos nossos cálculos aí, tá possivelmente uns 6 meses. Né? Então o novo governo teria a possibilidade de entrar 2019, mais tranquilo, do ponto de vista orçamentário. Primeiro porque não vai ter contrapartida do Estado. Né? Claro que tem um conjunto de questões técnicas a serem resolvidas, tem um conjunto de condicionantes determinada pela Agência Nacional de Água, que precisa ser cumprida, tem condicionante do IFAM, né? E tem um conjunto de ações referentes aos assentamentos das 3 agrovilhas que precisam ser indenizadas essas áreas, né? Tem trabalho de supressão vegetal, tem a questão das licenças ambientais, né, relativa a essa supressão ainda decorrente da situação do complexo arqueológico do IFAM. Então tudo isso ainda é muita coisa para ser resolvida. Cemitério para ser concluído finalmente, né, ser feito o deslocamento dos restos mortais das famílias para o ossário lá no novo cemitério. Tem a parte jurídica legal do cemitério ainda, inclusive da licença de funcionamento do cemitério. Então tem um conjunto de muitas questões pendentes ainda, né, de estudos técnicos muito grave ainda, de forma que tem a questão ainda das indenizações urbanas da atual Barra de Santana, tem o reassentamento ainda dos comerciantes proprietários, tem ainda os comerciantes não proprietários que vão ser selecionados para ir para os 22 blocos. Então temos muito o que fazer. A obra física já está com 68% mais ou menos hoje, né? E a obra social, que eu digo da Barra de Santana, com 46%, 47% por aí. Né? Então tem muito o que fazer, tem aí mais ainda, né? Todo mundo viu o resultado, né, da perícia feita pelo Ministério Público Federal, tem uma ação civil pública junto ao juiz federal. Essa ação pública, essa ação civil na Justiça Federal envolve o governo do Estado, envolve inclusive a empresa que está fazendo a obra, a empresa fiscalizadora. Então tem um conjunto de questões que estão ainda para ser resolvidas, que não são fáceis. Portanto, o governo que virá, o governo fato, não vai encontrar facilidade nisso. Teve essa facilidade da aprovação do 239, que era o mais complicado, mas também tem a luta do Ministério da Integração liberar esse recurso, né? Porque está aprovado,
né, esses 100 milhões está empenhado, mas é preciso que se libere o recurso. Então a luta agora é que o Ministério da Educação libere o recurso e se cumpra toda essa pauta, né, burocrática, técnica de projetos que infelizmente ainda não foram vencidas dentro do complexo Barragem do 85. Mas uma boa notícia é que me parece que agora esses recursos liberados pelo governo federal não dependem mais da contrapartida do Estado, né? Não precisa mais. Esse era 6,11%, não isso depende vinha mais. atrapalhando, não vinha? Vinha atrapalhando. Todas as vezes que liberaram dinheiro, nunca tinha contrapartida do governo do Estado. E o secretário Maíto sofreu muito com isso. Maíto é uma figura muito boa, ele sempre tem muito empenhado com isso, mas não tinha força política. O governo do Estado não via Maíto como um secretário, me parece, né? Via muito mais como um assessor técnico. Não era. Maíto é um cara preparado, competente, mas não teve, eu diria assim, não teve o respaldo político que deveria ter. Porque a SOBRA devia estar muito mais avançada se o governo do Estado, o que está determinando o governo, tivesse tido compromisso mínimo com essa obra. E não teve. Né? Apesar do secretário ter tido empenho, mas o governo não teve. Ô Procopio, a gente conversando aí nos últimos dias com alguns moradores de Barra de Santana, por mais que eles sejam fortes e guerreiros, eles estão realmente desestimulados por essa demora, né? E a pergunta que ele até pergunta o Procopio é o seguinte: desses 100 milhões de reais que estão empenhados, grande parte vai ser usada nas obras sociais e elas também irão avançar. Nova Barra de Santana, por exemplo, vai avançar com esses 100 milhões de reais? Olha, você sabe que houve uma mudança, né, uma mudança de empresa, jurídica de empresa. A empresa Solo Moviterra com com os Brasil, esse consórcio foi desfeito, tem um novo consórcio, né, que é Solo com a Penescal. E existe uma pendenga de resolução lá na PGE, na Procuradoria-Geral do Estado, para resolver uma situação, né, de um replanilhamento dessa empresa, que não foi aprovado até hoje. E nós, o Ministério Público Federal já sabe tudo disso, o juiz acompanha e sabe disso. Nós entendemos que a partir, inclusive, dessa perícia feita pela Ministério Público Federal, existem razoabilidades, existem razões técnicas para que o próprio Estado pudesse rever esse contrato e até ver como se chamar uma outra empresa para concluir a nova Barra Santana. Nós temos muitas suspeitas de que essa empresa atual não tem a competência, porque não mostrou até hoje. Trabalhou o tempo todo sob pressão, com produção muito baixa, depois teve a queda daqueles 38 painéis de casa naquele evento, né, climático, de chuva e vento forte da Barra Santana, no início do ano. Então, tudo isso, a gente tem elementos para dizer assim, olha, preciso rever esse contrato. Né? Inclusive, rever com rapidez, porque a coisa mais importante para nós agora é avançar nas obras sociais. A obra física, ela tem um ritmo próprio, ela tem uma estrutura funcional própria, ela tem empresas com muito mais potenciais e capacidade técnica de produção, ela tem um ritmo, inclusive, diferente, então ela vai avançar naturalmente. Evidentemente que ela não vai concluir a obra, porque há um acordo extrajudicial, isso está acordado, né? O rio não pode ser fechado e não vai ser fechado, porque o juiz sabe disso, a justiça sabe disso, a sociedade sabe disso, o movimento sabe disso, e não há chance zero que a EIT em Calças conclua a barragem, né, e feche a barragem antes, inclusive, da conclusão das obras sociais. Isso não vai acontecer. Então, para que a gente possa concluir o complexo todo, precisa que se avance nas obras sociais. E vamos fazer uma luta permanente. O juiz Adriano, que é o mediador, tem sido muito admirável nesse sentido. Ele tem percebido isso e tem apoiado essa causa. Todo mundo entende isso. As próprias empresas entendem que não é possível que a social não ande. Que é a Nova Barra Santana e todas as outras partes, né, os assentamentos, as agrovilas, as apropriações que ainda faltam urbanas, cemitérios, essas coisas têm que ser concluídas urgente. Supressão vegetal de 6 mil hectares, estado de contorno, a nova poligonal que está sendo feita. Então tem muita coisa para ser concluída e não é coisa fácil. A empresa ela mudou de nome e o dono é o mesmo ou mudou também de... Não mudou, uma das empresas só do consórcio, né? Então houve mudou a razão social dela, né? Ela sai do consórcio automaticamente? Essa saiu. Mas ela continua prestando serviço ao consórcio? Não, ela está fora, é um novo consórcio. Então, aí nós estamos acompanhando isso de perto, né? E tem muitas críticas. Então só para deixar bem claro que o ouvinte até questiona isso aqui. A empresa que mudou de razão social, ela não está mais lá na obra? Não, não. Tem que dar a Solo com a Penescal. Né? Ela mudou o consórcio, a razão social foi mudada, mudou o consórcio, a outra empresa saiu e dá entrou essa outra. Então, e aí isso é possível, nós conversamos com o Ministério Público Federal, com o próprio juiz, e todos entendem que juridicamente isso é possível. Isso a legislação permite. Agora, o que nós estamos dizendo é que não é questão de permissão jurídica para isso. É uma questão de resposta, de produção. Produção em quantidade e produção em qualidade. É isso que nós estamos propondo.
O Ministério Público fez a sua perícia e inclusive, uma série de diligências, uma série de irregularidades foram encontradas. Todo mundo já sabe disso. Então, precisa ser sanada essa irregularidade e saber se essa empresa tem competência para isso. Então, é isso que nós estamos acompanhando 24 horas. Para fechar, eu faço questão de tocar nesse assunto com você, porque eu sei que você, através do CEAPAG, já acompanhou isso. Estou recebendo aqui uma mensagem seguinte. Bom dia, Marcos Dantas. Queria saber da Prefeitura de Caicó, cadê o pagamento dos motoristas da zona rural que não estão em dia? Os motoristas estão jurando em parar suas atividades. Como é que podem, em plena semana de prova, para muitos alunos, a zona rural de Caicó ficar sem transporte escolar para se locomover para a cidade? Eu queria a resposta do prefeito de Caicó, porque isso é um absurdo. Sempre o aluno da zona rural é que é prejudicado com essas coisas. Você está sabendo, você que acompanhou já em outras ocasiões essa questão do transporte escolar, está tendo problema realmente? O Marcos Dantas, ouvinte, isso é reincidente independente de governo. Eu sou filho de um agricultor e de uma agricultora. Nasci na zona rural, me criei na zona rural e vou te dizer uma coisa, na minha vida não houve nada mais importante do que a educação. Se a educação não transforma tudo, sem ela você não transforma nada. E não há maior crime, maior genocídio ao futuro de uma sociedade do que negar, dificultar e prejudicar a possibilidade do saber, do conhecimento. Isso é inaceitável. Isso é uma ignorância de quem está no governo, seja quem for. E Caicó é histórico nisso. É histórico isso. Todos os governos fizeram a mesma coisa, em todos os tempos e a todas as épocas. Porque um governo que não prioriza a zona rural, que não prioriza o agricultor, que não prioriza a juventude rural, que dificulta, inclusive, criando esse... É um trauma, Marcos Dantas. O aluno fica na incerteza, o pai da incerteza, vem andando a pé para pegar carona, vem deixar numa moto na vida de uma pista, não sabe como é que esse aluno vai, com quem vai. Isso é um transtorno imenso. Isso é uma irresponsabilidade pública. O Ministério Público era o primeiro a tomar uma atitude nisso. O Ministério Público não podia permitir, jamais, que uma prefeitura atrasasse pagamento de transporte escolar. Jamais. E devia ser um item número 1. Principalmente para alunos da zona rural. Isso é inaceitável. Isso é histórico. Agora é saber, os transportes só do município, mas às vezes é o transporte do município e o transporte do convênio com o Estado, que são 2 tipos de transporte. Mas isso é histórico. Eu sei que está acontecendo. E os motoristas têm razão. Tem razão, ninguém pode trabalhar sem receber. Manutenção do carro, vai lá nas oficinas, ninguém mais bota um carro na oficina, um posto de gasolina não vende mais, porque não pode pagar. Né? Então não é possível isso. Agora, isso é lamentável. Eu acho que você, como tem sido um interlocutor desses processos via rádio rural, que tem tido um papel fundamental nisso, deveria mesmo hoje procurar mesmo as cooperativas, procurar os motoristas, procurar a prefeitura, o setor de licitação, o próprio prefeito, para que desse uma resposta. Eu lamento muito, mas quero acreditar que esse prefeito ou qualquer outro não vai deixar parar os transportes, porque isso é um prejuízo, isso é uma irresponsabilidade, isso é um crime contra o futuro dessa cidade, que já está abandonada há tempo, abandonada por todos os seus agentes políticos, uma cidade que sofre, né, um caos generalizado no serviço público, sofre um caos generalizado na política, né? É uma política que presta um desserviço a essa cidade, a zona rural, um desmantelo total, generalizado, né? Briga por poder, briga por interesse pessoal, mas não há briga pelo interesse público, pelo interesse coletivo, pela melhoria de vida do povo, da saúde, da educação, da zona rural, do desenvolvimento, da capacidade dessa cidade se comunicar com o estado do Rio Grande do Norte, com a cidade aqui do entorno, para que haja mais investimento, mais emprego. Você vê essa história desses lixões aqui de Caicó, os rios todos abandonados, mortos. Uma cidade que, né, continua vendo, uma cidade que cresce em violência, cresce em trânsito desorganizado, cresce em tudo. Caicó está igual rabo de cavalo, né? Só cresce para baixo. Isso não é mais possível. Então é preciso que a sociedade é um povo bom, um povo trabalhador, um povo honesto. É um povo harmonioso demais. Essa cidade, se fosse uma cidade de um povo mais sangue quente, né? Não ia mais afobado politicamente, socialmente, já não suportaria mais nisso. O que está acontecendo em Caicó, Marcos Dantas, nos últimos anos, é um desvaneio político.
Ok, nós temos um telefone com o É prefeito. lamentável. Nós estamos aqui com o prefeito de Caicó, Marcos Manhoso, para que ele possa se pronunciar com relação a essa denúncia que recebemos agora há pouco aqui, de que os motoristas do transporte escolar estavam aí com alguns repasses atrasados e ameaçando inclusive parar as atividades nessa semana de prova. Prefeito, bom dia, pode ficar à vontade. Bom dia, Marcos, tudo bem? Marcos, a gente recebeu essa parcela do PETERM de segunda para terça, né? Antes de viajar aqui para Natal, eu assinei esses papéis, né? Só que ontem, Elaine, que é a tesoureira, ela me passou, que é lá da Finança, me passou que teve um problema na conta, né? Então, como eu estou em Natal, não é possível fazer esse pagamento. Amanhã, quando eu chegar em Caicó, vou lá no Banco do Brasil resolver esse problema da conta, que está errado, e a gente faz o pagamento, entendeu? Mas, inclusive, eles foram na prefeitura e estão cientes disso. O que boa parte está reclamando é de um atraso que tem do ano de 2017, né? E nosso jurídico está vendo esse atraso de 2017. Com relação a esse ano, nós recebemos essa parcela do PETER segunda-feira e vamos fazer o pagamento e a gente fica, como eu disse a você, praticamente liquidado. Com relação ao ano passado, é outra história. Nosso jurídico está vendo esse atraso do ano passado, inclusive teve um parecer da controladoria dizendo que tinha uns erros, mas isso aí é com o jurídico, não tem nada a ver com o jurídico. Quando o jurídico me passar que está ok, a gente faz o pagamento. Com relação a esse ano, tem essa problemática dessa conta, mas amanhã, quando eu chegar em Caicó, a gente resolve e faz esse pagamento. Então, com relação ao pagamento desse ano, amanhã está resolvido? Amanhã, se Deus quiser, estando em Caicó, eu chego hoje à noite em Caicó, amanhã eu vou no Banco do Brasil resolver o problema dessa conta e a gente resolve esse problema da conta. Inclusive, eu tinha assinado, antes de viajar para cá, eu assinei, mas ela me passou aqui uma mensagem ontem avisando desse problema dessa conta, Marcos. Aí eu tenho que fazer, porque eu estou em Natal, né? Aí, no caso, coloca em dia essa questão de 2018 com relação ao transporte escolar? Exatamente, 2 meses, a gente vai pagar os 2 meses que estão em aberto. Procópio está aqui, que ele faz uma pergunta, pois não, Procópio? Não, Marcos, veja bem, eu quero até entender que você, de fato, né, está preocupado com o ano letivo desse ano, porque você é filho da zona rural, nasceu na zona rural e sabe que não há nada mais importante para um filho do agricultor, do que o direito, o acesso à educação. E nós estamos aqui discutindo sobre isso, que isso é histórico em Caicó, essa história do transporte escolar, né, de sempre ter atraso, ter problema burocrático, enfim, não se agilizar a coisa no tempo certo. Mas como você está dizendo aí, que amanhã vai voltar para Caicó e vai recorrer isso, agora, 2017 tem realmente uma coluna aberta, isso é uma questão da gestão pública, não é de governo A, B ou C, né? É uma questão da gestão pública, independente de se vem de 2006, 2017, 2008, não interessa, né? O que tem que fazer é que a gestão pública tem que funcionar. Mas, tudo bem, estamos aguardando aí, as comunidades estão apreensivas, os alunos ficam normalmente numa situação desesperançosa, né? Ficam intranquilos, você sabe disso. Vai parar, não vai? Porque os motoristas têm que receber, você sabe disso, ninguém pode trabalhar sem receber, mas de qualquer forma, pela sua sinalização, a gente espera que seja resolvido. Inclusive, eu agradeço aí os caras, inclusive, lá está aberta a prefeitura, se você quiser, você, qualquer cidadão quiser ir lá, pode confirmar que antes de eu vir para Natal, eu deixei assinado as ordens de pagamento, entendeu? Só que teve esse problema na conta, e se quiser eu posso até passar um zap para você, Marcos, de Elaine, que ela é da Finanças, explicando que realmente teve esse problema na conta. Só como eu estava em Natal ontem, não tinha como resolver ontem e hoje, né? Mas amanhã, assim que eu chegar hoje à noite, amanhã bem cedo, eu vou no Banco do Brasil, resolvo esse problema e faço pagamento e a gente fica liquidado esse ano de 2018. Obrigado, prefeito, por sua participação. Como, inclusive, eu tenho uma atenção especial, até porque eu sou da zona rural, né? E principalmente essa questão da problemática, que eu sofri isso quando eu viajava. Mas digo e repito, que não há má vontade da gestão, mas sim que houve esse problema. E se quiser eu passo até um zap para você, mostrando que realmente teve esse problema na conta. Mas antes de eu sair para Natal, deixei a ordem de pagamento assinada, mas infelizmente teve esse problema na conta. Ok, obrigado, prefeito, por sua participação aqui no nosso Panorama 95. São 8h10, estouramos aqui o horário. Torcer para que amanhã realmente se resolva essa Marcos, questão. Mas aí, eu acho que o Marcos ele tem que cuidar realmente de pagar isso que está aí, mas não pode, né, esquecer 2017. 2017 é um direito, se trabalhou tem que resolver. É claro que ele tem que respeitar a questão jurídica, mas espero que seja resolvido isso.